Pessoal, todos muito bem-vindos ao painel WW. Houve um acontecimento internacional de relevância e que desta vez inclui o Brasil. Foi o anúncio de um acordo de livre comércio entre dois grandes blocos nas relações internacionais. O bloco da União Europeia e o bloco dos países da América do Sul, o Mercosul. Esse anúncio vai, de certa medida, na contramão do que a gente tem visto acontecer nas relações internacionais por um bom período já, há quase 10 anos. Neste período ao qual me referi, a gente tem visto um ataque a instituições multilaterais e a gente tem visto um descrédito de alguns dos principais líderes mundiais, particularmente o presidente americano, em relação às regras que desde a Segunda Guerra Mundial compõem essa chamada ordem liberal ocidental, baseada sobretudo no livre comércio e numa série de regras consideradas aceitáveis num sistema multilateral. Por isso que eu digo que esse anúncio foi importante. Ele tem impacto nas relações internacionais e é em torno desse anúncio que a gente está montando esta edição do painel WW com uma pergunta mais simples para a gente começar. Diante disso, para onde vai a política externa brasileira? 3 são os nossos convidados, como sempre, aqui para participar do programa. Começa a apresentação deles por Sérgio Amaral, diplomata, foi ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior entre 2001 e 2003 e embaixador do Brasil nos Estados Unidos de 2016 até agora, recentemente, 2019. Sérgio Amaral, atualmente, ele dirige sua própria consultoria internacional, a SSA Consultoria Internacional. Está conosco também Gunter Hutzit. O Gunter é professor de Relações Internacionais na Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM de São Paulo. Além disso, ele também é professor convidado de Segurança Internacional na Universidade da Força Aérea. O terceiro participante na nossa roda é Guilherme Casarões. O Guilherme é cientista político e também professor na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Sérgio, eu queria começar com uma pergunta quase pessoal. É um pouquinho capciosa, mas ela é pessoal, acho que se justifica. Na sua carreira, Sérgio, de diplomata profissional, você passou pelos presidentes Sarney, Itamar Franco, Fernando Henrique, você foi embaixador de Lula, você foi embaixador também agora de Temer e foi embaixador de Jair Bolsonaro. Você tem quase meio século, até mais, de experiência como diplomata com personalidades tão diferentes, com impactos tão decisivos na política externa brasileira. Qual você gostou mais? Gostei de todos. Essa é uma pergunta, essa é uma resposta de diplomata, mas o público não vai aceitar. São situações bastante diferentes, como você mencionou, William, mas o que é importante, e acho que sobretudo para o Itamaraty, é não haver divisões de caráter ideológico ou partidário. Eu me comportei ao longo desse longo período, como você disse, com grande profissionalismo. Certamente eu tenho minhas ideias, tenho minhas preferências, elas acho que são praticamente públicas, mas no exercício da função eu quis manter uma posição tão isenta quanto possível. Fechamos a pergunta pessoal, a gente começa a tratar do assunto, Gunter. Em função do anúncio deste acordo, que eu caracterizei inicialmente, você talvez não se associe à minha interpretação, como um sinal na contramão do que a gente viu ou tem visto acontecer no mundo recentemente. Como é que fica a política externa brasileira? Eu acho que está tomando um choque de realidade, batendo de cara no muro, né, como alguns diriam. Porque algumas das posições do então candidato, né, Jair Bolsonaro, eram radicalmente contrárias a várias das ações que tem posto em prática, né, com o seu chanceler. Mudança da embaixada para Jerusalém, saída do Acordo Climático de Paris, abandonar Mercosul, acho que esse, né, é o que é o mais próximo do tema que você está colocando, e uma posição radicalmente, né, antagônica com a China. Só que nada como a realidade para colocar um pouco, né, os pés no chão, e principalmente com um ministro da Economia que fervorosamente a favor de livre comércio. Fora a própria dinâmica interna da Argentina, que acelerou também, ajudou a acelerar esse processo. Então,
Acho que, diferentemente do que, né, a gente até esperava que pudesse acontecer com Trump, não, esse governo está tendo que rever várias das suas posições diante da realidade. Então, não me espantou muitas dessas mudanças. Guilherme, que tipo de perspectiva você enxerga com esse anúncio de um acordo entre a União Europeia e o Mercosul que inclui o Brasil? Nós, quando olhamos para o Brasil, vemos que é um país razoavelmente fechado em termos da economia mundial. A gente percebe que os países do Mercosul também tiveram grandes dificuldades em se associar a outros blocos ou iniciar o tipo de abertura agora anunciada. É para valer? Olha, eu espero que seja para valer e eu queria pegar carona no que já foi dito e fazer a seguinte reflexão. O acordo ele foi muito importante porque ele trouxe a política externa brasileira para a realidade. Você tem muitos grupos internos ao governo que disputaram durante esses últimos meses a primazia sobre a política externa. Há um grupo muito influenciado por ideias que eles mesmos chamam de antiglobalistas, que estavam lutando contra não só esse acordo em particular, mas contra uma série de medidas que eram tradicionais da política externa brasileira. E a celebração do acordo, neste momento, mostra a força do lado liberal econômico do governo, liderado pelo Paulo Guedes, também pela ministra Tereza Cristina da Agricultura, que tinham interesses muito claros em fechar o acordo que já tinha sido construído, já vinha sendo construído desde há muito, mas sobretudo agora nessa reta final do governo Temer. Então, eu acho que existe uma coisa muito positiva desse acordo, que é a abertura econômica brasileira. O impacto que isso vai causar sobre setores específicos da economia ainda tem que ser avaliado, se vai ter um impacto na indústria negativo, e eu torço para que não. Mas o mais importante que eu vejo num primeiro momento é que esse acordo forçou o Brasil a baixar o tom com relação a certos desmontes ambientais, por exemplo, que vinha propondo, sobretudo via Ministério do Meio Ambiente, o próprio presidente Jair Bolsonaro. Então, eu acho que foi importante para que o Brasil não abandonasse determinadas prerrogativas importantes com relação ao respeito ao meio ambiente, a cláusulas, né, de comércio a que o Brasil sempre aderiu, e isso coloca o Brasil numa rota mais séria daqui para frente. Sérgio, você estava em Washington quando Jair Bolsonaro foi eleito. Você participou como diplomata profissional e representante do Brasil em Washington em todas as tratativas da viagem de Jair Bolsonaro a Washington. Você o acompanhou em Washington. Até por razões protocolares, quem se sentava dentro da limusine presidencial com ele era você. Vendo a eleição de Bolsonaro e colocando a eleição de Bolsonaro sob a luz deste acordo anunciado, você esperava que isso tivesse acontecido? Eu torcia para que acontecesse. Eu tive envolvido mais de 2 anos na negociação desse acordo, quando eu era ministro da Indústria e Comércio. Isso faz mais uns 20 anos, mais ou menos. Tudo, infelizmente, tudo na minha vida hoje se conta por décadas. Então, eu achava economicamente muito importante e politicamente muito importante também, que é uma dimensão que a gente pode até discutir. Eu acho que, na verdade, aí eu retomo o que o Gunting e o Casarões disseram, está havendo uma inflexão na política externa. Está havendo uma inflexão da política externa sob a imposição das realidades. Você veja a posição do Brasil perante a Venezuela, hoje é mais tranquila e ela está inserida no seio do Grupo de Lima e não em certas tentações, vamos dizer, mais intervencionistas, inclusive por parte dos Estados Unidos, mas que não fizeram nem devem fazer isso. Eu acho que houve uma grande mudança agora no Mercosul, não só porque o acordo com a União Europeia estreita e muito as relações e a parceria com a Argentina, os dois estiveram juntos durante todo esse processo e estarão juntos também na implementação do acordo. O ministro Guedes chegou a falar na hipótese futura, mas é uma hipótese, de uma união monetária com a fusão do real e do peso real. O próprio Bolsonaro falou disso. Como ele chamou, Bolsonaro também. E eu acho que havia uma grande torcida para que esse acordo se realizasse. Ele é importante e eu acho que nós estamos vivendo 2 momentos extremamente importantes. A reforma da Previdência e outras que virão depois, e o acordo do Mercosul, a meu ver, são a largada de uma profunda reforma da economia. Deixa eu pegar 2 pontos aí que você acabou de levantar, volta para você também dizer o que você quiser a respeito deles. Um que eu pergunto inicialmente ao Gunter e ao Guilherme é como é que o Trump
está vendo este acordo da União Europeia com o Brasil? E segundo, estamos diante da largada? Bom, até para melhor responder de trás para frente, é um tiro de largada, né? Não é uma linha de chegada esse acordo. Acho que vai forçar, inclusive, todo o nosso empresariado que defendeu abertamente, né, livre comércio nessa última eleição presidencial, em grande parte apoiou Jair Bolsonaro por ter Paulo Guedes ao seu lado, então até com a agenda, né, de um Estado menor, menos impostos, apoiando uma agenda liberal, e uma agenda liberal engloba livre comércio, e livre comércio, né, tem que ser de mão dupla. Então, diante dessa realidade, vai impor a todo o nosso empresariado uma mobilização para conseguir ganhar competitividade, porque a produtividade brasileira está estagnada faz muitos anos. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos, então... Na verdade, 30 anos quase, a nossa produtividade é a mesma. Até porque houve, né, nesses últimos praticamente 20 anos aí, um fechamento da nossa economia com aquela ideia de que nós somos autossuficientes, um grande mercado, tanto que nós não fazemos parte das grandes cadeias globais de produção. No máximo, é uma ligação entre as economias brasileira e argentina, não com o restante do mundo. Agora, indo para a questão do Trump, por exemplo, na última reunião do G20, ele gravou um vídeo elogiando profundamente a amizade dele com o Bolsonaro, com aquela coisa que ele sabe fazer, ele usa muito as redes sociais nesse sentido, mas não pareceu muito impressionado, ou sim, com este acordo? Eu acho que não. Eu acho ainda que a visão... Até porque a América do Sul não é um ponto central, né, dentro dessa administração. O Brasil até é importante, mas dentro de uma agenda ideológica que Steve Bannon teve e ainda tem influência na Casa Branca, num embate mais global entre esse nacionalismo ferrenho, anti-globalista, né, que ele defende, mas ao mesmo tempo é um peso que tem que admitir da uma necessidade brasileira. Não tem como a presidente Bolsonaro não defender essa posição diante de Donald Trump. Estamos diante de uma largada, Guilherme Casares? Eu acho que sim, eu acho que é um momento importante para a gente poder consolidar uma direção diferente da política externa, não tão alinhada aos Estados Unidos e muito mais conectada à realidade do nosso próprio comércio. Me pareceu muito claro desde o princípio do governo do presidente Bolsonaro que esse antagonismo com a China e essa amizade com os Estados Unidos não resultaria em vamos dizer, melhorias econômicas muito específicas, né? Os Estados Unidos não são capazes de absorver o comércio brasileiro com a China, nem parcialmente, assim como a questão da embaixada do Brasil para Jerusalém também foi arrefecida. É importante que o governo encontre esse ponto de equilíbrio. Está encontrando? Eu acho que agora, no momento, esse acordo em particular dá sinais de que o governo está encontrando. O problema é que a ala mais ideológica, ou antiglobalista do governo, vem buscando, inclusive, assumir a paternidade do acordo Mercosul-União Europeia. Então, existe uma disputa de narrativas muito intensa dentro do próprio governo, que nas redes sociais, principalmente, tende a não acabar, ou pelo menos ela continua durante um tempo, causando os ruídos que a gente conhece, característicos desse governo. Agora, com relação ao Trump, eu tenho a impressão de que a grande preocupação dele no momento, que foi manifestada na reunião do G20 em Osaka, ela tem uma dimensão, vamos dizer, geoeconômica, econômica e política, né, focada muito na China. Então, o encontro do Trump com Xi Jinping ele foi o evento mais importante da reunião do G20, apesar de todo o resto. E, do ponto de vista geopolítico, existe uma preocupação mais imediata neste momento com o Oriente Médio, Golfo Pérsico, Irã. Por conta a gente pode entrar nisso mais tarde. Sim, então eu acho que a preocupação do Trump com relação ao acordo Mercosul-União Europeia nesse momento é menor. E vejam, o Japão negociou um acordo com a União Europeia logo depois do abandono dos Estados Unidos do TPP. Isso não gerou grandes ruídos na política externa. Partnership. Exatamente. Então, a parceria de Transpacífico. Havia um medo muito grande naquela época de que o Trump, ao abandonar o acordo Transpacífico, isso esvaziasse as negociações e o Japão prontamente começou a negociar um acordo com a União Europeia. Então, a Europa está se consolidando, apesar do Brexit, como um bloco econômico poderoso. Agora, eu não sei se isso preocupa o Trump dentro daquilo que ele escalou como as prioridades da política externa do seu governo.
Sérgio, eu queria aproveitar essa oportunidade que você teve de ver de perto essas negociações, de ver como é que a política, como é que as relações entre o Brasil e os Estados Unidos se desenvolveram desde o impeachment da Dilma, passando pelo Temer e agora com o Bolsonaro, e você viu isso de dentro, você viu isso lá dentro de Washington. Em parte você era um dos responsáveis por, digamos, ajustar, seja como forem, as relações entre o Brasil e os Estados Unidos. Eu estou indo para o intervalo e dou a palavra a você logo depois, para não ter que cortar o seu raciocínio, mas a ideia é essa, é usar os teus insights para você dizer para jornalistas tudo que você não pode dizer em público, a respeito do que... Hoje já pode. Tudo que rolou nesta rearrumação das relações entre Brasília e Washington. Até daqui a pouquinho. Boa sorte. Mais conforto em todos os voos. Às vezes, é tudo o que você precisa antes de fechar o negócio. Nova Gol, novos tempos no ar. Amil, cuidado certo para você viver o seu melhor. Bem-vindos de volta ao painel WW falando sobre política externa. Sérgio, eu deixei uma pergunta ao final do primeiro segmento do programa. Eu formulei ela toda rebuscada, toda sofisticada, sobre como é que as relações entre Brasil e Estados Unidos foram se rearranjando e a sua participação nisso. Vamos começar pelo jantar que você organizou, ao qual estavam presentes o presidente da República, Jair Bolsonaro, o Olavo de Carvalho e o Steve Bannon. Como é que foi esse jantar na sua casa? Essa é uma pergunta quase inevitável, porque todo lugar que eu vou, ninguém pergunta sobre o que eu fiz, mas pergunta sobre esse jantar, no qual, aliás, eu não tive qualquer participação. Espera aí, foi na tua casa? Sim, mas a minha casa é a Embaixada do Brasil. Eu fiz vários jantares na Embaixada, almoços, durante a visita de personalidades brasileiras, autoridades, para dar a elas a oportunidade de conhecer um pouco pessoas que pudessem dar uma visão interessante de um lado, de outro, qualquer que seja a preferência sobre os Estados Unidos. É o que eu chamava jantar com formadores de opinião. E quando o presidente anunciou... Bom, se alguma coisa que o Olavo de Carvalho é formador de opinião. É verdade. O Steve Bannon também. Mais ainda. Agora, quando você considera o papel dessas personalidades como formadores de opinião, especialmente na opinião de quem toma decisões, Sim. como o presidente brasileiro e seus filhos, e coloca isso em perspectiva das relações Brasil-Estados Unidos e a figura de Trump, a que conclusão você chega? Não, eu gostaria de colocar talvez de uma outra forma, só procurando apresentar a origem desse jantar. Eu propus um jantar. Eu ofereci 15 nomes como sugestão. Dos 15 nomes que eu sugeri, só foi aceito um, que é do professor Russell Mead, que é inclusive um professor conservador, mas o que eu acho um dos melhores grande analistas, sociólogo, é editor de uma importante publicação chamada American Interest. E tem uma contribuição muito importante. Que é um site cabeça, vai falar para o pessoal aqui da internet. Momento. É um site cabeça importante, pessoal, para quem está focado em situação americana. Russell Mead é um dos nomes mais importantes da Academia Americana hoje. American Interest é o site que ele toca. E ele escreveu um artigo que eu acho fundamental para entender a mudança de uma ordem baseada em regras multilaterais para um novo momento, e que ele chama esse artigo A Volta da Geopolítica. Está publicado no Council of Foreign Relations, na revista. Está no American Interest também.
American Interest. Eu acho esse artigo fundamental para quem gosta de relações internacionais. Esse artigo sinaliza a mudança, um turning point para o mundo da geopolítica, o mundo da multipolaridade, que é o que nós vivemos. Mas a ideia desse jantar era essa, mas evidentemente esse jantar do presidente, quem escolhe as pessoas não sou eu, quem escolhe é o Itamaraty ou a própria presidência. E, para minha surpresa, vieram os dois nomes do Bannon, que eu tinha muita curiosidade de conhecer pessoalmente, eu não conhecia, porque ele teve uma grande influência, sobretudo na parte inicial do governo, da administração Trump. E Olavo de Carvalho hoje virou-se uma pessoa que recebe uma atenção enorme da opinião pública e da mídia, porque todos sabem a influência que ele exerceu e exerce sobre o governo brasileiro. Sérgio, eu sou jornalista profissional há muitos anos, você é diplomata profissional há muitos também, anos. é. O nosso jeito de conversar é um pouco diferente do jeito do cifrado. público. É cifrado. O público está falando assim, e aí, rolou o que nesse jantar? Pois é. Falaram do quê? Teve conversa séria para valer ou foi ali aquela conversinha que não levava a lugar algum? Não, com esses dois personagens é impossível ter uma conversinha. Eu, como anfitrião, eu tinha uma responsabilidade de fazer com que o jantar fosse, em primeiro lugar, agradável e que fosse interessante. Então, eu comecei, após uma pequena introdução, em que eu anunciei que a visita do presidente, para mim, era muito honrosa. Eu nunca tinha tido a visita de um presidente da República em nenhuma das embaixadas que eu servi. E, ao mesmo tempo, nós estamos vivendo o coroamento de um processo do qual eu participei com muito empenho, que foi o Acordo de Salvaguardas, do qual eu fui negociador. E eu achava que, então, minha missão estava encerrada. Só para esclarecimento do público, você está se referindo ao Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, pelo qual se permitiu a utilização da base de Alcântara pelos americanos. Aprovado pelo Congresso, ele permitirá a abertura da base de Alcântara, que terá grandes repercussões, não só no programa, mas também na parte comercial. E que, portanto, eu achava que eu estava na hora de sair, mas estava dizendo que eu gostaria de tranquilizar o ministro Guedes, porque a minha reaposentadoria não teria qualquer impacto sobre a Previdência Social. Todo mundo achou graça, riu, criou-se um ambiente bastante descontraído. E eu comecei o jantar fazendo uma pergunta ao Bannon e ao Olavo. Se, por acaso, nós não estamos vivendo com todos esses movimentos populistas, nacionalistas, um grande desafio ou mesmo uma grande ameaça para a democracia. Que me parece uma questão razoável, porque esses movimentos nacionalistas só surgem porque os partidos políticos não foram capazes de captar essas mudanças e dar uma resposta. E as sociedades foram buscar os chamados líderes populistas. Nenhum dos dois concordou comigo. E a opinião deles... Imaginaria que não. Imagino que você foi o diplomata que você sempre foi, capaz de dizer as coisas sem ofender ninguém. E, na verdade, você disse a eles o seguinte: vocês dois aqui estão ajudando a estragar o que até aqui foi a democracia representativa. Eu não disse nessas palavras. Claro que não. Isso é minha prerrogativa da irreverência. Eu sou irreverente por natureza e por exercício da profissão. Agora, eu fico curioso de ver qual é o argumento que veio de volta. Eu conheço o argumento deles. O argumento é a separação das elites dos eleitores. As elites não entendem o que os eleitores querem. Nem os eleitores entendem a elite hoje. Sim, né? É onde eles têm o argumento eleitoral. Exatamente, onde eles têm o espaço. Né? Eu achei a resposta do Bannon muito articulada, embora eu não concorde com ela, mas muito articulada. Ele é uma pessoa muito articulada. Ele é muito inteligente, muito lido. Ele disse que ele não concordava comigo, porque, ao contrário, nós estamos vivendo um momento de grande reflorescimento, de grande dinamismo das democracias. Bastava ver as grandes manifestações de rua que estavam acontecendo. E o Olavo também, mais ou menos na linha do Bannon, ele achou também que isso era parte de uma defesa maior da democracia. Deixa eu ver o Gunter e o Guilherme Casarões. Você vê que o Sérgio colocou a discussão no seguinte: a pergunta que ele faz ao Olavo e ao Bannon, duas
figuras de forte influência na formação de opinião de líderes que tomam decisões no sentido mesmo literal da palavra. Nós temos o Bannon hoje com uma forte influência na Europa, sobretudo em países como a Polônia, a Hungria, em parte na Grã-Bretanha. Nós temos Olavo de Carvalho com forte influência sobre tomadores de decisões aqui no Brasil também. E o argumento intelectual é o seguinte: faz o Brasil parte de uma situação, digamos, entre aspas, tá? Vou usar entre aspas, universal, na qual o que até agora se considerou básico no exercício da democracia representativa está sendo subjugado por uma outra fase na política, cujo nome a gente nem encontra ainda? Ou o processo político brasileiro é desvinculado do que a gente poderia considerar, na avaliação tua, Gunther, e tua, Guilherme, uma coisa nossa, ou nós estamos sendo parte de uma corrente? Não, eu acho que nós, dentro desse mundo globalizado, né, apesar de todo o discurso antiglobalismo, mas dentro desse mundo globalizado, não só do aspecto econômico, globalização econômica, né, diferente de globalismos, de ideias globais, todo esse movimento nacionalista faz parte, que o embaixador bem colocou, nós estamos inseridos nisso. Eu só ainda queria fazer um pequeno adendo. Eu ainda acho que o Bannon tem grande influência ainda no governo Trump. Não tão abertamente, mas eu acho que ele ainda mantém influência não só na Europa, mas ainda nessa administração Trump. E que até a própria figura do Olavo de Carvalho está inserido nesse processo. E que não é que ele criou todo esse movimento aqui no Brasil. Ele foi um dos primeiros e conseguiu ter uma ressonância muito grande nessa sociedade brasileira e que, eu diria ainda mais, nós estamos inseridos ainda num grande processo de embate global, não só dentro das democracias, mas entre democracias e governos não democráticos. Não podemos esquecer toda a política que Putin tem de como enfraquecer as democracias ocidentais, que ele vê como uma grande ameaça. Então, é um caldeirão hoje, interno, externo, em que as instituições democráticas estão sim em risco, no meu entender. É a sua vez, Guilherme. Pessoas com essa capacidade de influenciar opiniões, como Olavo de Carvalho e Steve Bannon, eles têm interpretado corretamente a realidade ou eles estão subordinando a realidade aos que eles consideram que é a postura ideológica correta para enxergar a fatos? Eles são declaradamente conservadores, né? E para alguns eles não seriam nem só conservadores, mas sim reacionários, no sentido de que eles estão buscando retomar uma realidade pré-moderna. Então, o questionamento sistemático da ciência como forma de chegar a soluções de políticas públicas, a tentativa de colocar a religião como centro da vida social e política, né? Enfim, no caso do Brasil, isso virou uma coisa muito forte no discurso do Olavo de Carvalho, enfim. Eu acho que isso é, vamos dizer, uma diretriz ideológica que acaba subjugando a teoria, a tese antiglobalista que eles defendem, de maneiras um pouco distintas, é claro. Eu acho que a gente está diante, pegando carona no que o Gunther falou, de três quebras, de três rupturas na última década e meia, mais ou menos. Uma que é a recessão pós-crise de 2008, né? Existe aí um desapontamento generalizado com a globalização econômica como forma de resolver problemas não das elites globais, mas do povo, né? Aquela coisa que o Trump, inclusive, construiu muito bem durante a campanha, né? De pegar o cara que foi largado ali no meio oeste dos Estados Unidos, que perdeu o emprego e tal. Existe uma desconfiança generalizada com relação às instituições políticas democráticas, sobretudo porque elas estão vinculadas cada vez mais com uma ideia de elite corrupta, né? No caso do Brasil, essa corrupção é literal, assim, no sentido da corrupção financeira, enfim. Existe o advento das redes sociais como um processo de catalisação desse movimento. Então, essas três coisas somadas proporcionaram no mundo inteiro
um questionamento da democracia representativa liberal e das soluções econômicas que ela trouxe até aqui. Aí você nos coloca, você coloca o Brasil nessa... O Brasil está exatamente nesse movimento quando a gente pensa que 2013 foi a grande inflexão das pessoas tomando as ruas, defendendo a Lava Jato, defendendo uma outra forma de se pensar a política e que acabaram culminando na eleição do presidente Bolsonaro. Agora, no caso brasileiro e americano, coloca-se muito essa questão em termos do resgate do Ocidente, uma tentativa de salvar o Ocidente de influências malignas do chamado globalismo, principalmente o globalismo cultural, a ideia do marxismo cultural que sempre acompanha esse discurso e que é reproduzida por vários desses ideólogos, né? Mas quando a gente olha, por exemplo, o processo eleitoral na Índia, quando a gente vê o que está acontecendo na Turquia, quando a gente vê o que está acontecendo nas Filipinas, a gente se dá conta também de que não se trata somente de um problema ocidental, mas de um método que líderes populistas ao redor do mundo, por vias muito variadas, estão tentando fazer e que envolvem o questionamento das instituições, o recrudescimento da religião, que é um elemento importante, acho que para basicamente todos esses líderes populistas, e essa tentativa de usar as redes sociais para romper as mediações institucionais e falar diretamente com o povo, né? Então a democracia via redes sociais, Twitter, Facebook, etc., é muito poderosa nesse sentido, porque dá-se a impressão, ainda que muito falsa, de que os líderes estão conversando diretamente com o povo e atendendo aos seus anseios, o que obviamente não é verdade, mas dá essa impressão muito clara. Vocês ampliaram a peça, vamos dizer, a abrangência, né, dos pontos que nós estamos vendo nessa discussão. Eu vou trazer o foco um pouquinho de novo para como começou essa mais recente rodada aqui de participação de vocês três e focar de novo nas relações Brasil e Estados Unidos. O que é o isso que eu estou colocando aqui? O que essas transformações na forma de fazer política, o que os desafios colocados, por exemplo, pela China aos Estados Unidos significam à luz das relações Brasil e Estados Unidos, Sérgio? Sim. Antes disso, eu queria só completar, eu acho que nós todos temos aí uma grande convergência. Nós estamos vivendo também uma ressaca da globalização. A globalização trouxe muita coisa difícil, muita coisa positiva, progresso, avanço tecnológico. Mas houve um medo das sociedades e uma rejeição. A rejeição ao tudo que é exterior ou estrangeiro. Sob a forma de coisas, que é o protecionismo, sob a forma de pessoas, que é o combate à imigração. E porque os líderes e os partidos não podiam dar uma resposta, o populismo. Eu acho que esse é o quadro geral de entendimento de uma nova realidade. Agora, em relação aos Estados Unidos, eu acho que você tocou os pontos principais. Quer dizer, os Estados Unidos e Trump, e sobretudo Trump, se vê como porta-voz desses novos sentimentos da sociedade. E foi, inclusive no Brasil. Também. É extraordinária o apoio, não, eu diria o apoio de parte da opinião pública brasileira ao que o Trump fizer. Também, porque a sociedade brasileira estava em busca de um líder desse tipo e encontrou esse líder no Bolsonaro, não é? Agora, o que acontece é que Trump teve muito êxito na parte interna, em que ele associa a capacidade de dar uma resposta a essas insatisfações e uma reforma econômica que manteve e acelerou um processo de crescimento. Agora, o mesmo êxito ele não teve na parte externa, porque ele abriu uma série de frentes de conflito ou de negociação, porque ele sempre quer fazer a negociação bilateral, que me lembra assim o grande mestre de xadrez que negocia contra vários adversários ao mesmo tempo. Isso me lembra um pouco o que o Trump fez. Ele abriu frente com a Rússia, ele abriu frente com a China, ele abriu frente com o México, com o NAFTA, ele abriu frente mesmo em relação aos aliados como a Europa. E fora o Irã, né? Bom, com dois locais de grande sensibilidade e risco. Um é a Coreia, outro o Irã. Coreia que está mais ou menos colocada num impasse, mas é um impasse que o Trump soube muito bem apresentar como um êxito. E o Irã é o grande problema atual. Problema atual com um potencial de conflito sério, sem afastar a ideia de guerra. Na parte externa,
os desafios para Trump são importantes, porque ele abriu essas negociações, mas estão todas elas em impasse. Nesse ponto, que eu gostaria só de tocar uma coisa que o Gunther falou, é a importância da América do Sul e do Brasil. Por quê? Porque é uma área outra área em que ele pode apresentar um grande êxito. Ele tem 2 êxitos, Coreia e América do Sul. Por quê? Porque a América do Sul houve um processo de convergência política no Grupo de Lima que os Estados Unidos consideram, com certa razão, como um grande diálogo ou um grupo aliado. Então, esta é uma área de resultados positivos para a presidência Trump. Nesse ponto da nossa conversa, nós estamos na avaliação do que seriam êxitos ou fracassos de Trump. Descrito, gostei muito da sua descrição, como um dos principais porta-vozes dessas transformações políticas, resumindo rapidamente o que você disse, com notável êxito político interno e, nas suas palavras, Sérgio, alguém que do ponto de vista da política externa do país dele, os Estados Unidos, não teve os mesmos êxitos. Gunther Hutzit. Eu acho que, até usando um pouco de vários artigos que o jornalista Fareed Zakaria vem escrevendo, o Trump queimou seus cartuchos, queimou os cartuchos americanos diante da comunidade internacional, por justamente brigar em tantas frentes assim. Se ele tivesse se concentrado muito provavelmente em 1, 2, principalmente China, em que em grande parte ele tem razão nas reclamações que ele faz em relação à China, não respeitar regras, não ter aberto a sua economia, como previu quando a China aderiu ao OMC. Roubo de propriedade intelectual. Roubo de propriedade intelectual. Então, se ele tivesse concentrado, tanto que ele não tem... os democratas não criticam toda essa guerra comercial frente à China, ou seja, ele tem um respaldo interno. Só um minuto. E se ele tivesse a Europa junto com ele, ele conseguiria resultados muito mais eficientes, expressivos na sua relação com ele. Sim. Então, ele abriu tantas frentes, como o embaixador bem colocou, que a credibilidade, é aí que é o grande problema. Eu não vejo mais só a credibilidade do governo Trump, a credibilidade dos Estados Unidos frente ao mundo, principalmente agora, como, por exemplo, se retirou do acordo nuclear do Irã. O próprio governo iraniano, por mais que venha sinalizando que quer sentar à mesa, mas tem colocado como confiar em americanos depois do que eles fizeram. Então é isso que eu acho que o grande complicador dele, de ter queimado esses cartuchos em tantas frentes. Guilherme, sua vez de avaliar o que Trump conseguiu ou não conseguiu do ponto de vista da política externa, eu vou pedir para que seja logo depois do intervalo, para não ter que cortar o teu raciocínio. A gente volta daqui um instantinho, pessoal. Até já. Internet para todos os destinos. Às vezes, é tudo o que você precisa para repassar uma boa notícia. Nova Gol, novos tempos no ar. Pessoal, bem-vindos de volta ao painel WW, falando sobre política externa brasileira. Saímos já do assunto, fomos para a política internacional. E aí, Gunther, Guilherme Casarões, a sua vez de dizer ao público a sua avaliação do que seriam até agora êxitos ou fracassos de Donald Trump como condutor da política externa da principal potência do planeta. Olha, eu subscrevo o entendimento do embaixador Sérgio Amaral de que a grande característica do Trump é que ele abriu múltiplas frentes de combate de maneira até um pouco atabalhoada, característica, aliás, de quem escreveu um livro chamado Arte da Negociação lá nos anos 80 e que é um empresário do mercado imobiliário, que estava vendendo, vamos dizer, vários empreendimentos ao mesmo tempo. Então, acho que a grande questão do governo Trump, isso foi bem retratado por um livro, foi lançado recentemente aqui no Brasil, chamado Guerra contra a Paz, de um jornalista americano chamado Ronan Farrow, que se viu no Departamento de Estado, filho do Woody Allen e da Mia Farrow, se viu no Departamento de Estado e tem uma tese interessante a respeito disso, que é o seguinte: houve um processo nos Estados Unidos, do 11 de setembro para cá, de substituição paulatina de diplomatas por funcionários das Forças Armadas, né? Então houve uma militarização da diplomacia profissional nos Estados Unidos, muito característica do governo Bush, e que o Obama tentou, de certa forma, recuperar sem tanto sucesso.
porque no caso do Obama envolvia também uma questão geracional. O que o Trump fez ao chegar na presidência, negando todo o legado anterior que ele trazia, acho que é um paralelo interessante com o presidente Bolsonaro também, que queria negar tudo aquilo que o PT fez e que a tradição da diplomacia também fizeram. Mas o fato é que no caso americano, o Trump rompeu com as estruturas do Departamento de Estado. O que houve de exonerações, de gente perdendo emprego, de gente abandonando, cortou o dinheiro. Então, a grande característica é que houve forçosamente uma ruptura institucional no Departamento de Estado americano. E o Trump é o típico presidente que não está interessado, até pelo método dele de pensar política, com o tempo da diplomacia. A gente sabe que a diplomacia tem um tempo. As negociações demandam tempo, investimento, de esforço, de canalização de interesses e os Estados Unidos hoje não estão respeitando aqueles que são os tempos tradicionais da diplomacia e isso é sempre traduzido ou sempre justificado, como também se colocou aqui, nessa história de o Trump representar o anseio do povo. O povo tem pressa, né? Então o Trump ele quer resultados rápidos para poder entregar para o povo algo que, no plano da política externa, não pode seguir o tempo da opinião pública. A própria institucionalização da política externa em qualquer lugar do mundo, ela se deu justamente porque o tempo da diplomacia não é o tempo da vontade da opinião pública. Eu acho que isso o Trump ainda não entendeu. Em alguns momentos, como na foto que saiu recentemente dele entrando na zona desmilitarizada e pisando na Coreia do Norte, o primeiro presidente americano, em atividade que fez isso. Por um lado, tem essa dimensão das fotos espetaculares, de uma diplomacia muito simbólica nesse sentido, mas por outro lado, o risco de um conflito se torna cada vez mais real quando a gente olha, por exemplo, para o caso do Irã. Nós estamos naquele clássico, Sérgio. Por favor, à vontade. Achei muito interessante o seu comentário, cada vez, porque eu acho, primeiro, para você entender Trump, você tem que ler Out of the Deal, não pela qualidade do livro, mas pela visão dele. Out of the Deal, Arte da Negociação, que é o livro dele. É o livro dele. E ler o discurso de posse, porque o discurso de posse, ele mais ou menos dá os parâmetros do que vai ser o governo, como, aliás, Bannon já vinha dizendo antes. Agora, é que é interessante o seu comentário da militarização da política externa americana. É verdade. Mas também é verdade de que os militares, sobretudo uma figura de prestígio extraordinário, e tem razão para ter, Mattis, o secretário de Defesa, é muito mais moderado do que as pessoas que assumiram o Departamento de Estado e o National Security Council, John Bolton e Pompeo. Então, vamos dizer, o Departamento de Estado foi muito esvaziado e quando a diplomacia assume uma posição protagônica, não é uma posição moderada como a dos militares. E agora o que me preocupa é que justamente o Mattis, general Mattis, saiu. O que foi indicado. Saiu xingando. Saiu numa carta bem diplomática, mas colocando tudo que ele pensava em contrário. E o Departamento de Defesa agora está sem um líder. Então, tem um acting secretary. Um acting secretary, ou seja, foi confirmado. Acho que ainda não foi confirmado. Não. Ele está. Quem ia ser indicado renunciou. Ele foi apresentado na parada do 4 de julho. Ou seja, o Departamento de Estado está nessa situação. O Departamento de Defesa está sem a cabeça pensante. Quem está comandando é o National Security Advisor. Já que vocês ingressaram nesse campo inesgotável do papel da personalidade na história, no caso nós estamos falando da personalidade de Trump, um dos últimos, digamos, colaboradores diretos dele em política externa a falar dele foi Tillerson, que tinha sido CEO de uma, talvez acho que é a maior petroleira do mundo, com uma enorme experiência nessas negociações geopolíticas que mexem com energia e recursos essenciais na relação entre potências. E ele depois, há pouco tempo, 4 ou 5 dias atrás, num comitê do Senado americano, ele disse o seguinte: era impossível eu, como secretário de Estado, ele foi, se não me engano, o primeiro secretário de Estado americano, quando o Trump assumiu. Como secretário de Estado americano, era impossível fazer o Trump ler mais que meia página. Ele não presta atenção em detalhes. Ele odeia quando a gente o coloca diante de várias opções. Ele prefere fazer os seus assessores brigarem entre si. E depois ele toma uma decisão que nenhum dos assessores sabe qual será. Esse estilo pessoal, descrito por alguém que trabalhou direto com ele, brigou e saiu batendo a porta, é prejudicial
ou, na verdade, ajuda Trump a fazer a política externa que ele pretende? Difícil dizer. Eu concordo com os comentários do Tillerson e eles mostram também um ressentimento, porque Trump foi muito duro com ele e chegou a humilhá-lo publicamente. Esse é o estilo Trump. Por exemplo, na visita do presidente Bolsonaro, as questões principais foram decididas durante um almoço, no qual participaram os ministros da delegação brasileira, os secretários americanos, mas Trump tomou decisões inteiramente fora do script. Ali nesse almoço? Naquele almoço. Que decisões foram essas? Porque ele gosta, o estilo dele é eu decido. E ele decide muitas vezes sem os critérios que são apresentados. Um claro exemplo foi o convite para o Brasil ser Major Non-NATO Ally. Saiu nesse almoço? Isso já estava sendo preparado. Mas daí o Trump parou, olhou e disse, e por que não um ally? Quer dizer, isso é uma decisão de uma enorme complexidade. E qual foi a expressão facial dos participantes brasileiros De dessa? surpresa e de satisfação, porque isso, do ponto de vista do governo americano, era um upgrading da posição brasileira. Outras questões, por exemplo, são muito curiosas. Ele é uma personalidade única. Aí precisa ler o livro do Art of the Deal para você ver que ele no governo está sendo aquele grande empresário que negociava o mercado imobiliário. O mercado imobiliário todo mundo sabe que é duro. No momento da conversa estava se falando de que tinha trigo, tinha etanol, tinha mais uma outra coisa que estava se encaminhando, um fica com um assunto, outro fica com outro. Eu disse, isso eu gosto. E não era bem isso que tinha sido discutido antes. Porque isso é reciprocal trade, que isso é um conceito fundamental para a visão de Trump sobre o comércio. O que interessa não é o crescimento do comércio, mas o equilíbrio do comércio. E é esse conceito que ele usa para bater muito duro na China, porque ele quer fazer da relação Estados Unidos e China uma relação de resultados comerciais equilibrados, o que é impossível, porque a China tem engajada em um volume muito maior de exportações do que os Estados Unidos estão na China. Os Estados Unidos têm mais investimento. Mas isso mostra como a personalidade dele é uma marca da política externa. E no caso do Brasil, você está dizendo que foi a nosso favor? Assim, nesse caso. Mas eventualmente pode ser contra? É que tira os critérios da diplomacia. Porque se você, numa negociação diplomática, você tem critérios de certa consistência com o que você faz em outros lugares, tem a sua trajetória, mas no caso dele, se você quiser, ele é um pouco o que está no Art of the Deal e um pouco o que estava no programa dele, The Apprentice. Porque com o Apprentice ele escuta vários candidatos, ele decide, ele diz, fired, dos candidatos. E isso que ele diz no governo dele também, para os seus ministros. Olha, na cabeça de todo mundo que está nos acompanhando está uma pergunta só, simples e brutal. Afinal de contas, Trump é bom ou é ruim para o Brasil? Por enquanto está sendo bom, mas enquanto o embaixador aqui falava, eu fiquei pensando aqui, do mesmo jeito que ele decidiu a favor, ele pode então rapidamente decidir contrário, virar. Eu fiz a mesma brincadeira, mas por hipótese. Agora vamos aos fatos. Tem sido, do ponto de vista dos nossos interesses, uma personalidade positiva e benéfica? Eu acho que até agora sim. É a pergunta que o público tem na cabeça. É difícil, do que vocês falaram, o público que acompanha imediatamente chega nesse ponto. Vem cá, se vocês quatro estão aí conversando na nossa frente, que influência que esse homem tem no mundo, o que ele faz ou deixa de fazer, a capacidade que ele tem ou não de entender os problemas, como que ele trata os problemas e as pessoas que lidam com os problemas, do ponto de vista nosso brasileiro, o que está sendo isso para nós? Veja bem, aí acho que não dá para entender a relação apenas como um fato de personalidades. Concordo, em princípio. Essas personalidades representam, antes de tudo, uma convergência em relação a valores, projetos, interesses que existem hoje na relação. E é importante que isso tenha ocorrido porque, vamos dizer, voltando à questão, eu fui para Washington porque eu recebi uma função de voltar para o governo,
para melhorar a relação com os Estados Unidos. A eleição Trump e o encontro dos dois melhorou, ajudou a cristalizar, ser a catálise daquilo que já estava em curso. Você está falando de Trump e Bolsonaro. Fecharam. Agora, por outro lado, eu acho que você tem que pensar que muitas das coisas de política externa não são apenas, no caso dos Estados Unidos, decisões pessoais, mas são muito bem refletidas. E é o caso da China. Quer dizer, na China, o que está por trás não é comércio só, não é só tecnologia. É a percepção por parte dos Estados Unidos que a China está se tornando um igual e talvez queira ser o primeiro. E esta é a questão que está por trás dessa chamada guerra comercial. Gunther e Guilherme Casarões, Trump é bom para o Brasil? A pergunta é sacana, mas é sacana no bom sentido, porque no fundo é uma pergunta que as pessoas que acompanham relações internacionais por interesse acadêmico, pessoal, se fazem, e o público em geral, que não tem o nível de especialização de nenhum de vocês três aqui, também se pergunta, depois de estar aqui quase uma hora acompanhando o que vocês estão dizendo. E afinal, esse homem para o Brasil é o quê? Eu acho que ele, a equipe que está com ele, e que aqui o que o embaixador colocou na final, que entende muito bem, muito melhor que ele, até eu acho. Por exemplo, a disputa geopolítica, por exemplo, aqui na América do Sul, da presença chinesa, que cresceu gigantescamente nos últimos 20 anos. Incluindo um acordo de cooperação nuclear com a Argentina? Com a Argentina, todo o apoio que Pequim dá ao governo Maduro, agora, Venezuela. Então, há essa percepção por parte, sim, da inteligência norte-americana que aqui a China é um ator que está disputando a influência que os americanos praticamente recuaram e que tem que contrabalançar isso. Eu vou passar a palavra para você, Guilherme, ao mesmo tempo pedindo desculpas. O tipo de pergunta que eu fiz, ela brutaliza, e isso foi exatamente a reação do Sérgio, a pergunta se o Trump é bom ou ruim. Peraí, não é assim que se vê. Coisas complexas, como a relação entre dois países do tamanho do Brasil e do tamanho dos Estados Unidos. E a sua resposta foi intelectualmente precisa, porque ela diz, a gente tem as pessoas que tomam parte nessas decisões, mas a gente tem fatores de longo prazo que convergem desta ou daquela maneira. Então eu peço desculpas nesse sentido de fazer uma pergunta brutalizada, mas eu insisto nela, porque é a minha prerrogativa. William, pode ser bom, e que eu quero deixar aberto, porque há possibilidades importantes de construção bilateral do Brasil com os Estados Unidos para os próximos 2, 4, 6 anos para frente. Mas há dois riscos fundamentais, eu diria. O primeiro risco é uma coisa que o governo Bolsonaro se caracterizou por fazer com frequência, que é associar-se a pessoas e não a governos. Então fala-se muito de Donald Trump, de Benjamin Netanyahu, de Matteo Salvini, de Viktor Orbán, e se fala menos, eu diria, da relação Estado-Estado. Então, isso tem a ver também com as características de rede social, de querer tirar foto, enfim. Mas eu acho que isso pode gerar um risco porque, caso Trump sofra uma derrota eleitoral no ano que vem, isso pode antagonizar... Ou Netanyahu agora em outubro. Ou Netanyahu agora perca efetivamente o posto de primeiro-ministro, isso pode antagonizar o Brasil. Eu me lembro de Benny Gantz, que é o principal concorrente de Netanyahu em Israel, dizendo, olha, não queremos relação com esse governo Bolsonaro depois das aberturas sucessivas que ele fez ao primeiro-ministro Netanyahu, né? Não era uma coisa de Israel, era uma coisa dele. Com os Estados Unidos pode acontecer a coisa parecida, obviamente levando-se em conta o grau de institucionalização dessas relações bilaterais que são seculares. Então, o embaixador tem razão ao destacar isso. Mas justamente esse caráter meio imprevisível do presidente Trump e de criar tantas arestas, isso pode fazer com que os democratas, uma vez no poder, digamos em 2021, digam, olha, eu vou segurar um pouco a relação com o Brasil exatamente para a gente poder repensá-las de uma maneira mais adequada. Esse é um risco. O outro risco que eu pessoalmente acho que pode acontecer é o desejo do governo brasileiro em mimetizar determinados aspectos da política externa norte-americana que nada tem a ver com o nosso interesse. Então vou dar um exemplo singelo que é a questão da Venezuela. Quando o governo Trump disse em declaração conjunta com o presidente Bolsonaro lá em Washington, que todas as opções estariam à mesa no caso venezuelano, e o Bolsonaro simplesmente subscreveu essa declaração sem muitas ressalvas, nos colocou numa situação que
no limite, confronta a nossa própria Constituição, quando a gente fala de não intervenção, enfim. Então, e os filhos do presidente Bolsonaro vêm se pronunciando, muitas vezes cifradamente, mas algumas vezes explicitamente, de que eles acham um conflito com a Venezuela absolutamente cabível dentre as opções do Brasil. Então, isso é muito arriscado. O John Bolton, né, que é o assessor de segurança nacional americano, ao fim do encontro de Bolsonaro com Trump, tuitou o seguinte, ele disse: ficamos muito felizes com essa negociação porque sentimos no Brasil um grande aliado para resolver 3 questões importantes da política externa americana: China, Venezuela e Irã. Então, a gente não quer, pelo menos eu não acredito que seja do nosso interesse nacional, entrar em rota de colisão com a China e nem mesmo com o Irã, né? O Oriente Médio está muito distante do nosso interesse imediato nesse momento. Então, ao colocar essas questões nesses termos, o Brasil pode ser levado a aderir a determinadas pautas do governo Trump que não nos interessam, mas que por uma questão de vínculos aí que foram construídos, a gente seria obrigado a seguir. Pessoal, não é um programa de televisão, mas eu sou obrigado a manter o tempo razoavelmente dentro dos limites. Televisão é um saco. Essa história que tem alguém gritando, olha, corta, não é o caso aqui. O programa não é editado, ele vai estar à disposição das pessoas, assim como a gente conversou aqui, sem nenhum tipo de interferência ou corte. Mas eu sou obrigado a ir encerrando essa edição do Painel WW. Queria, se vocês têm alguma observação final a fazer, se não considero essa a sua derradeira intervenção, Sérgio. Eu gostaria, na linha do que o Casarões levantou, que eu acho muito importante. Eu sou favorável à aproximação do Brasil e dos Estados Unidos e eu fui para lá para trabalhar por isto. Agora, o único ponto é, esta aproximação não pode ser feita em detrimento das relações do Brasil com outros parceiros, aliados, porque nós perderíamos uma grande oportunidade que esse novo momento nos oferece, que é o fato de um mundo multipolar com o qual nós mantemos relações muito estreitas com cada um dos 4 ou 5 principais polos. E isso nós devemos manter. E só para concluir, o primeiro tema, que foi o do acordo Mercosul-União Europeia, que foi o tema inicial, eu gostaria de chamar a atenção para as implicações políticas desse acordo. Porque esse acordo é na mesma direção, ou na mesma reflexão, é outro dos polos com os quais nós mantemos relações muito estreitas, e elas são legítimas. O outro é a China, onde há uma grande complementaridade econômica, e nesse ponto eu acho que o presidente Bolsonaro foi feliz no comentário que ele fez, talvez preparando já a visita à China, em que ele diz: o Brasil não vai tomar partido no que é uma guerra comercial. Eu acho que isso é muito importante, que mostra que a aproximação com os Estados Unidos não compromete a nossa autonomia, ou não deve comprometer, com outros parceiros importantes. Gunther, para encerrar? Eu acho que, do mesmo jeito que a diplomacia aqui do atual governo tomou um choque de realidade, mesmo quando democratas, se eles voltassem ao poder agora, na próxima eleição, choque de realidades. A relação é tão próxima que não dá para ter essa ruptura tão grande. Então, o mundo impõe certos limites quando você não é a superpotência como os Estados Unidos. Pessoal, eu prometo para vocês que a gente volta no Painel WW, assuntos internacionais. Tradicionalmente foi uma marca desse programa que eu adoro apresentar. Eu tenho que encerrar isso aqui. Muitas vezes vocês comentam, escrevem e não se iludem. Eu leio tudo que vocês escrevem. E muitos reclamam, dizem assim: pô, William, você saiu da televisão. Para de se comportar como apresentador de televisão. Você não é obrigado a segurar isso no tempo. Mas há um limite, né? E eu sou obrigado a respeitá-lo, acho que até pela paciência, santa paciência que vocês mostram com a gente, que eu já agradeço de antemão. Vamos lá então aos agradecimentos aos nossos participantes, começando por Sérgio Amaral, diplomata, foi ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior entre 2000 e 2003, embaixador do Brasil nos Estados Unidos entre 2016 e agora recentemente 2019. O Sérgio atualmente dirige a SSA Consultoria Internacional, a consultoria própria dele. Gunther Hutzit, muito obrigado. Gunther é professor de Relações Internacionais na Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM de São Paulo, e é também professor convidado de Segurança Internacional da Universidade da Força Aérea. Nosso terceiro participante, muito obrigado a Guilherme Casarões, cientista político, professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. E de novo, pessoal, muito obrigado a vocês. Até o próximo programa. Tchau.